Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando o Feiticeiro capítulo 43 ao 46. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. O clã Zenin era um dos 3 grandes clãs da Sociedade dos Feiticeiros, juntamente com os clãs Kamo e Gojo, cada um contribuindo com sua perspectiva única para a história da feitiçaria. No entanto, nem tudo ia bem dentro do clã. Enquanto os Kamo não se davam bem com seus próprios membros, e os Gojo se reduziram a poucos, mantendo uma estranha amizade entre si, os Zenin sempre priorizaram o bem-estar dos mais fortes, buscando ter o líder de clã mais capaz e poderoso. Isso alimentou a rivalidade com os outros clãs, e eles constantemente buscavam ascender ao topo, colocando-se acima dos outros 2. Dentro do clã, havia 2 ramos. O primeiro, composto por aqueles com energia amaldiçoada que possuíam o talento e o poder para liderar o clã, e o segundo, aqueles que eram meros servos, sacos de pancada para os membros do primeiro ramo. O segundo ramo, infelizmente, incluía todos os membros do clã sem energia amaldiçoada, aqueles que não conseguiam ascender socialmente dentro da Sociedade dos Feiticeiros. Como o poder era tudo neste clã, eles eram rejeitados e maltratados. Contudo, alguns tiveram a oportunidade de serem usados como soldados pelos membros com energia amaldiçoada, dando-lhes a chance de pertencer a um grupo formado por jovens sem essa energia. Mas, ao mesmo tempo, eles eram como cães na coleira. Naoya Zenin limpou o sangue que escorria do queixo com o dorso da mão, semicerrando os olhos para o garoto. Aquele garoto nocauteara em um instante. E tinha força muscular suficiente para isso. Enquanto caminhava em direção ao cemitério, ele o observara atentamente. Não havia nenhum vestígio de energia amaldiçoada e, pelo que sabia sobre Kenjaku, ele não possuía mais a maldição de grau especial conhecida como Rainha das Maldições. Mesmo assim, lá estava ele, parado a poucos metros de distância, após desferir um gancho de direita carregado de intenção e força. E embora reconhecesse a força do golpe, estava tomado pelo ressentimento por ter sido atingido por um mero humano, por alguém pior que seu primo morto e aquela monstruosidade queimada. Ah, então vamos ter que ensinar-lhe algumas boas maneiras, não acha, Mai? Os olhos de Mai Zenin se arregalaram. Em uma fração de segundo, Naoya acertou um soco no estômago de Naruto e, empurrando seu braço, o lançou contra várias lápides. Bigodes. Não se preocupe muito com ele, primo, riu Naoya, estalando o braço enquanto se alongava. Nem preciso da minha forma amaldiçoada para derrotá-lo. Posso subjugá-lo com minha técnica inata, e duvido que ele consiga acompanhar minha velocidade. Assim como seu pai, Naoya possuía a técnica de projeção, que lhe permitia modificar o ângulo de visão para diminuir a velocidade de movimento do inimigo, chegando até a congelar seus movimentos por um tempo limitado. Tempo que ele usava para atacar o inimigo e causar ferimentos a si mesmo. E esse golpe foi reforçado como uma energia maldita. Duvido que ele consiga ficar de pé por mais alguns instantes. Tosse, ele cuspiu sangue na grama úmida. Com algum esforço, Naruto se levantou e olhou com seus olhos azuis para a figura de Naoya. Você machucou a Maki-chan? Você insultou a Mai-chan? Sim. Se é isso que você quer ouvir antes de morrer. Sim, eu dei um soco naquela vadia e insultei a outra. Um segundo depois, Naruto caiu no chão após um devastador gancho de direita. E eu faria de novo. As duas são uma vergonha, são uma afronta ao nosso nome. Naruto. E eu entendo, os olhos de Naoya se arregalaram ligeiramente. Ao tentar se mover, um soco certeiro atingiu seu estômago em cheio, fazendo cambalear para trás vários metros. Agora eu entendo, em uma única imagem, as palavras de Mai-chan. Consigo entender o ódio, a frustração e o que eles sofreram. Os 2. Humilhados simplesmente por serem gêmeos, pelo mero fato de terem nascido com diferenças. Ele respirou fundo, fixou o olhar em Naoya e assumiu uma postura, estendendo um braço para frente e puxando o outro para trás. Você é repugnante, Naoya Zenin. Pare de mexer comigo, garoto.
E morra com este golpe. Artes marciais, porque você sempre me pede para te ensinar e nunca decide o que fazer. Você nunca foi decidido, garoto. Karate Kyokushin. Mas professora, eu não sei, eu só quero saber e entender o que a senhora faz. A arte secreta dos 4 deuses guardiões. Você é tão irritante, garoto. Quer saber o que eu faço, o que eu pratico? Para que você vai usar isso? Naoya estava a centímetros de tocar em Naruto. Seu sorriso arrogante se alargou, seus olhos brilhando como os de um predador que já morde a jugular de sua presa, um lobo sobre uma gazela. Para proteger Rika. Para proteger você, mestre. Então, acho que posso te ensinar uma coisa. Primeira fase. O punho da tartaruga negra. Os olhos de Mai Naoya se arregalaram por alguns segundos. Os olhos da garota mostravam satisfação, espanto e uma surpresa brilhante. Os olhos do garoto mostravam surpresa, medo e uma dor lancinante que o atingiu como um raio. O punho de Naruto se moveu, superando a técnica de Naoya, e atingiu seu estômago com força devastadora, lançando contra a floresta de bambu, onde ficou soterrado entre os caules. Mestre Andaive, muito obrigado por seus ensinamentos. Ele retraiu o braço até a posição inicial, soltando o ar pela boca e pelos pulmões. Naruto estalou o pescoço com um movimento e reajustou o ombro. Acho que essa é a sua técnica. Contei até 24. Depois disso, até eu consigo lidar com uma coisa dessa sem gastar um pingo de energia. Você é o cara mais fraco que eu já vi, em toda a minha vida. Seu maldito menino. Naoya cuspiu as palavras, tomado por uma fúria incontrolável. O que tinha sido aquilo? Que golpe tinha sido aquele? Tinha sido carregado de força. Como um redemoinho, o movimento sacudiu seu corpo inteiro e o arremessou como se não pesasse nada, como se não tivesse órgãos ou qualquer peso considerável, como se fosse feito simplesmente de papel. Você pode deixar essa coisa de criança para trás. Os olhos de Naoya se arregalaram. Flexionando as pernas, ele saltou para a direita, observando o punho de Naruto estilhaçar o lugar onde ele estava. Eu deixei de ser criança há muito tempo. O garoto moveu o braço esquerdo e bloqueou um chute giratório de Naoya, carregado com energia amaldiçoada. Qualquer pessoa comum teria perdido um braço com aquele golpe, e Naoya e Naruto sabiam disso, mas Uzumaki permaneceu impassível, movendo o braço direito com a intenção de agarrar a perna do Zenin, o que o obrigou a retraí-lo e desferir um chute frontal, que foi bloqueado. Vou te matar. Naoya desferiu um chute descendente que atingiu o ombro esquerdo de Naruto, fazendo-o ajoelhar-se sobre o joelho esquerdo e se agachar em frente a Naoya. Vejo que você entende o seu lugar. Se você beijar meus pés e se curvar como deve ser, talvez eu perdoe. Lentamente, o riso começou a ecoar pelo cemitério. Segundos depois, Naruto rolava no chão, apontando para Naoya, incapaz de falar porque sua garganta estava rachando de tanto rir das palavras de Zenin. Ah! Oh, céus, faz tempo que não riu tanto, sabia? Você é um egomaníaco de marca maior. Naruto bloqueou a joelhada de Naoya com as mãos. Usando sua força, empurrou a perna do homem para baixo, forçando Naoya ao chão, e então acertou seu queixo com uma cotovelada rápida que estilhaçou seu nariz, fazendo cambalear, com sangue escorrendo das narinas. Não me subestime, Naoya Zenin. Lutei contra os melhores, fui treinado pelo homem que inundou o sistema nervoso de todos os Zenin com medo. Kenjaku, Sukuna, Maito, vocês todos acham que fui derrotado porque a Rika me largou por causa de um cérebro falante. Usando o polegar, Naruto tocou sua têmpora direita. Mas vocês não têm cérebro nenhum se acham que vou desistir só porque estou sem energia, seus bastardos. Você machucou a Mai-chan. Os olhos da garota se arregalaram ligeiramente. Você bateu na Maki-chan. O ar girou ao redor da aluna de Toji Fushiguro, e você ainda ousa me mandar beijar seus pés. Naoya reagiu bloqueando-se a tempo. A perna direita do Uzumaki moveu-se a uma velocidade incrível, atingindo Zenin e lançando para trás. Naruto percorreu a distância que o separava de Naoya em menos de um segundo, superando a técnica amaldiçoada do feiticeiro e o congelamento temporário que ela causava. Segunda postura.
Chute da Fênix. Ele parou de usar a perna esquerda e girou, batendo o pé direito com força, criando um redemoinho que obrigou Naoya a se firmar para não ser arremessado para longe. O impacto rasgou levemente suas roupas e, logo depois, sua pele nua. Mas ele estava impotente para reagir. Quando tentou fazer algo, Naruto o atingiu com um punho da tartaruga negra que sacudiu seus ossos, fazendo seu corpo vibrar como se tivesse sido atingido por um raio, deixando paralisado. Toji e Maki provaram que podiam superar sua técnica inata, Naoya Zenin. Você esperava que o aluno deles fosse incapaz de superá-lo, sendo que ele treina sem energia amaldiçoada desde criança. Você está me subestimando, isso só levará à sua ruína. Você está me irritando, disse Naoya, limpando o sangue da boca com a manga rasgada. Ele encarou o garoto por alguns segundos e distorceu os lábios num sorriso cruel. Se eu não consigo te derrotar na minha forma humana, então farei isso na minha forma amaldiçoada. Uma poderosa onda de vento e energia amaldiçoada obrigou Naruto a se proteger por alguns instantes. Quando finalmente conseguiu olhar para onde Naoya deveria estar, não havia ninguém lá. Ele não sentiu nada, não viu nada e não ouviu nada, mas sabia que Naoya estava ali. Ele pressentia. Droga! Os óculos da Machan. Uma fenda à direita. Naruto se protegeu e disparou, cuspindo sangue. Ele rolou no chão e se levantou no salto. Acima. Após o grito de Maizenin, Naruto saltou para trás e a área que ele ocupava momentos antes explodiu em fragmentos de terra e pedaços de lápides. Você não vai me vencer. Você não vai conseguir, garoto. Naruto respirou fundo. Naoya sorriu sombriamente. A luta entre uma maldição de nível especial, lançada por um feiticeiro do clã Zenin, e um estudante de feitiçaria sem energia amaldiçoada, estava prestes a começar no cemitério secreto de Kyoto. E essa batalha estava sendo observada. Capítulo 44. Uma pessoa se tornava uma maldição quando não era exorcizada. Antes de ser revivido, Naoya era um feiticeiro de primeira classe da família Zenin, o futuro chefe do clã, um homem egocêntrico e arrogante que considerava apenas duas pessoas superiores às suas próprias habilidades. Como membro masculino da família Zenin, e possuindo todo o talento deles, Naoya era cruel e despótico com os gêmeos Zenin, chegando ao ponto de espancar e humilhar Maki por não possuir energia amaldiçoada e por ser uma mancha na família. 20 anos antes, quando Maki o derrotou, Naoya encontrou seu fim pelas mãos da mãe dos gêmeos, que lhe cravou uma faca nas costas. Como ele não foi exorcizado, o feiticeiro se tornou uma maldição de grau especial, repleto de ressentimento contra os gêmeos Zenin. Contudo, após uma batalha feroz, Maki o derrotou novamente, demonstrando sua força física e suas próprias habilidades. Agora, ressuscitado para seguir os planos do Rei das Maldições ou de quem quer que liderasse a Brigada do Caos, Naoya podia acessar sua forma amaldiçoada sempre que quisesse, como se fosse uma fase que pudesse ser acessada quebrando as regras estabelecidas no mundo, sendo assim um dos poucos feiticeiros amaldiçoados. Ao assumir sua forma amaldiçoada, Naoya se transformou em uma criatura estranha, semelhante a uma enorme concha com um crânio no lugar do rosto. Quando Naoya estendia os braços, eles pareciam ser compostos de grossos filamentos musculares, que também serviam para puxar seu rosto para fora da enorme rocha que era o corpo de Naoya Zenin em sua forma amaldiçoada de nível especial. E quando ele retraía seus membros grossos e musculosos de volta para o corpo, Naoya podia acelerar e se tornar um poderoso projétil capaz de ferir gravemente qualquer um no impacto. O problema era que Naruto não era cego. No mundo sobrenatural, existiam diferentes tipos de energia. Demônios e anjos tendiam a usar magia em seus feitiços. Os yokai dependiam muito do chakra, chegando a fundi-lo com a natureza de uma forma que acabou corrompendo alguns deles. O chi era um tipo de energia que alguns dos maiores artistas marciais dominavam, usando-o para potencializar seu próprio poder físico.
E o que, ao contrário da forma como era retratado na ficção, era um tipo de energia que alguns humanos podiam usar como um radar para o ambiente ao seu redor, para melhor direcionar seus ataques, ou como um aprimoramento físico que amplificava até mesmo o poder da magia, do chakra, do chi ou da energia amaldiçoada. Pesquise tudo o que puder sobre todas as energias e aprenda o máximo que puder com elas. Naruto fechou os olhos e relaxou o corpo. Lentamente, seu coração começou a desacelerar, fundindo-se com sua respiração, sincronizando-se até que ambos, respiração e coração, se movessem como um só, como se fossem a mesma coisa. Ele precisava sentir a presença de Naoya Zenin, antecipar seus movimentos. Todos tinham que, se o que ele havia estudado sobre isso fosse verdade. Ele não podia ter certeza absoluta, mas estava arriscando. Agora que estava livre daquela energia amaldiçoada, mas não estava sem suas ferramentas. Um estalo fez saltar para a direita. Um segundo depois, o chão explodiu em alguns pedaços de terra voando pelos ares. Outro estalo fez-se abaixar, e uma rajada de vento chicoteou seus cabelos com força, indicando que Naoya acabara de passar zunindo por ele como um projétil implacável, com a intenção de matá-lo. Pelo que posso ver, ele está usando sua técnica inata. Mas consigo me antecipar a ele por causa do que ele emite. Entendo suas intenções melhor do que ninguém. Ainda posso lutar. Colocando as mãos no chão e flexionando as pernas, Naruto saltou para cima com toda a sua força, desviando de Naoya em sua forma de projétil. Isso fez com que o feiticeiro amaldiçoado se virasse e encarasse o aluno de Toji Fushiguro. Se seu rosto tivesse olhos ou sobrancelhas, eles teriam formado uma expressão irritada e desagradável, mas como era apenas um rosto cadavérico com órbitas vazias, era simplesmente um rosto semelhante a uma caveira encarando o aluno de Toji Fushiguro no ar, o que representava uma oportunidade. Se pudesse sorrir, Naoya teria sorrido. Retraiu os membros, transformou-se em um projétil e disparou em direção a Naruto, com a intenção de atingi-lo, de parti-lo ao meio. No ar, o garoto nada pôde fazer para evitar o impacto direto, que seria fatal, mas isso não lhe importava. Primeira fase: Punho da Tartaruga Negra. Naruto tinha outros planos, ao contrário dos de Naoya. Enquanto o feiticeiro amaldiçoado esperava encontrá-lo completamente indefeso e desprevenido, o aluno de Toji Fushiguro não perdeu tempo. Mantendo os olhos fechados, os ouvidos aguçados e o corpo com o mínimo de tensão, ele se preparou para atacar a figura invisível do feiticeiro com um golpe direto. E quando Naoya avançou contra ele, Naruto desferiu o punho da tartaruga negra contra seu inimigo, causando uma rajada de ar que, após se dissipar, criou uma cratera no cemitério, fazendo com que muitas lápides afundassem. Naruto havia atingido a forma invisível de Naoya Zenin, superando sua técnica inata. Não. Você não deveria me subestimar, disse o garoto, caindo de pé. A mão que usara para golpear o corpo rígido de Naoya Zenin em sua forma amaldiçoada estava inchada e levemente lacerada, escorrendo sangue. Ele não controlara sua força e, combinada com a velocidade de Naoya, desferira um golpe muito mais poderoso do que havia previsto. Quando você subestima alguém, coisas assim acontecem. Eu devia ter previsto isso. Sendo o cãozinho daquela vadia. Naoya se endireitou. Enquanto o vapor saía de seu corpo fragmentado, ele começava a se regenerar. Mas você não vai conseguir me parar, pirralho. Você não tem poder para isso, sabia? Você não pode parar alguém como eu, sendo do jeito que você é. O ego de Naoya veio à tona, nublando suas palavras. Lentamente, Naruto tirou a camiseta que usava por cima da camisa de mangas curtas. Cerrando os punhos e relaxando os músculos, o Uzumaki se preparou para lutar contra Naoya Zenin no segundo round, de olhos fechados. Eu já superei sua técnica uma vez, mesmo nessa forma amaldiçoada que você assumiu. Uma aura estranha começou a envolver o adolescente. Era negra, como se sua sombra começasse a envolvê-lo. Você não vai me derrotar. É isso que você está imaginando, garoto. Naoya disparou em direção a Naruto a uma velocidade incrível.
Uma fração de segundo depois, o adolescente loiro estava cravado no chão, cuspindo sangue, com um som de estalo ecoando mesmo fora de seu corpo. Você não pode me vencer, pirralho. Uma velocidade de Mach 3. Naoya, em sua forma amaldiçoada, era capaz de igualar e superar essa velocidade. Ele havia demonstrado isso em sua luta com Maki 20 anos atrás, e agora demonstrava o mesmo contra Naruto neste confronto, sentindo-se tão decepcionado quanto quando lutou contra seu primo. Mas havia algo no ar, algo naquele adolescente, que Naoya não gostava. Ele sentiu uma necessidade urgente de matá-lo ali mesmo. Tosse. Lentamente, Naruto se levantou. Sangue escorria pelo seu queixo, manchando sua camiseta branca e deixando-a rosa. Um soco a Mach 3 deveria tê-lo matado, se ele fosse um humano normal. Seu corpo, embora sem energia amaldiçoada, ainda era mais resistente do que o de um feiticeiro comum, e sua força superava a de muitos, incluindo alguns seres sobrenaturais. Esse foi um bom soco no estômago. Acho que vomitei toda a minha comida do dia. Você não podia ter me acertado no rosto ou nas costas. Vou ter que jantar de novo. E vou comer seu primo. Sua mente, você está louco. Naruto saltou para a frente. Recuou o braço direito, como se preparasse um golpe devastador. Naoya observou e desapareceu, reaparecendo atrás do adolescente. Mas Uzumaki não avançou mais. Permaneceu no meio do cemitério, com o braço direito recuado, como se carregasse algo. Mais uma vez, sua sombra ganhou vida. Caso você não saiba, todos nós da turma especial temos mentes incrivelmente caóticas. Nem tente ser como eles, seu merdinha. Morra. Naoya avançou com um bote. Naruto soltou um suspiro pela boca entreaberta, formando uma fina nuvem de ar que o fazia parecer uma fera faminta. Kyokushin Karate, as sombras convergiram para o punho direito do adolescente. Arte secreta dos 4 deuses guardiões, o ar convergiu para o punho, atraído pela esfera negra. Primeiro estágio. O punho da tartaruga negra. O punho da tartaruga negra foi a primeira postura de Karate Kyokushin que Naruto aprendeu, ensinada a ele por seu mestre nos Estados Unidos. Ele conhecia tudo sobre o movimento, então o sentiu e soube que aquele golpe era diferente, que havia algo de estranho nele. E quando acertou a figura invisível do feiticeiro amaldiçoado, tudo pareceu desacelerar por um segundo, assumindo uma estranha forma negra com bordas vermelhas. Então, um clarão explodiu, e a figura de Naoya Zenin foi arremessada para trás, destruindo todos os bambus em seu caminho, desaparecendo da vista do aprendiz de feiticeiro, que permaneceu parado ali. Aquilo foi um flash negro. A voz de Mai Zenin despertou o aprendiz de feiticeiro de seu transe. Naruto encarou o punho que usara para golpear Naoya Zenin, observando o tom avermelhado de sua pele. Havia vestígios de sangue, alguns pedaços de pele se desprendendo. Mas não doía. Estava um pouco mais quente, mas ele não sentia dor na mão esfolada nem nos ossos quebrados. Na verdade, a sensação era até melhor. Não sei o que é isso, disse ele, cerrando o punho com força por alguns instantes antes de abri-lo, sentindo os tendões da mão reagirem a um movimento dos dedos. Só bati com toda a força que tinha. Não fiz mais nada. Os espectros do cemitério começaram a aparecer, emergindo de seus esconderijos. Naruto era o assunto da conversa, o tema de seus encontros em noites como aquela, ou em qualquer outra ocasião. Ele os havia salvado, e o garoto podia ver a gratidão estampada em seus rostos. É melhor você ir embora, declarou Mai Zenin, encerrando a reunião em tom sério. Você lutou com aquele idiota do Naoya, isso pode ter desencadeado algo mais. Vá embora, Naruto. Naruto piscou ao perceber a mudança no tom de Mai, mas não a repreendeu. Ele encarou a própria mão por alguns segundos antes de assentir e se virar para sair. E a voz de Mai o interrompeu. Diga a Maki que eu a amo. Capítulo 45. O relâmpago negro poderia ser considerado o golpe supremo que um feiticeiro poderia desferir, fundindo-se com a energia amaldiçoada a ponto de compreendi-la completamente, com um estágio evolutivo após o primeiro golpe que concederia ao usuário uma compreensão muito mais profunda da energia amaldiçoada e dos rituais. Mas esse era o ponto estranho.
Apenas pessoas com energia amaldiçoada haviam executado um relâmpago negro ao longo dos séculos, e Naruto Uzumaki fora privado de sua conexão com ela. Ele não conseguia senti-la, manipulá-la ou vê-la, o que o impedia de ver as maldições ao seu redor, como acontecera com a forma amaldiçoada de Naoya Zenin, a quem ele derrotará com o poderoso golpe de energia amaldiçoada combinado com seu estilo de luta. Contudo, ele ainda não conseguia sentir a energia amaldiçoada dentro de si, o que o confundia ainda mais e criava mais perguntas do que respostas em sua mente adolescente. Mas o que o satisfazia era ter derrotado Naoya Zenin com apenas alguns golpes. Naruto não admitiria abertamente, mas estava furioso, verdadeiramente furioso com as palavras de Naoya e com a história do clã Zenin, especialmente a dos gêmeos. Seu envolvimento no mundo da feitiçaria tinha sido mínimo, muito recente, e ele não conhecia todas as histórias que cercavam os grandes clãs da sociedade de feiticeiros. Mas por que um clã deveria desprezar seus membros? Eles não eram família? Ver o sorriso de Naoya quando ele mencionava Maki ou menosprezava Mai acendeu seus sentimentos mais primitivos. Até então, ele não havia desejado matar ninguém diretamente e lamentava todas as mortes, mesmo que fossem de pessoas melhores do que ele. No entanto, Naoya era o único que o havia enfurecido a ponto de querer assassinar alguém, mesmo que já estivesse morto e fosse um monstro. Seria esse um motivo pelo qual ele era capaz de usar o relâmpago negro? Ou havia algo mais? Com dúvidas, confusão e o corpo dolorido, Naruto voltou para o quarto, desabando no futon com um suspiro cansado. Parecia que seus músculos não estavam acostumados ao esforço, e serem usados novamente em uma luta os fazia funcionar como uma máquina enferrujada. Acho que preciso treinar um pouco mais ou me aquecer. Meu corpo está pesado. Ao esticar as pernas, ela sentiu algo tocando seus pés descalços. Olhou para baixo, entre os lençóis, e viu uma caixa comprida e retangular, com cerca de 1 metro de comprimento, de cor escura como o mogno. Alguém usando máscara trouxe isso, quase o agredi. Naruto virou a cabeça e viu Aoi encostada no batente da porta. Ele olhou de volta para o futon de sua companheira, mas este ainda estava tão inchado quanto antes. Você deixou lençóis e travesseiros dentro da cama? Claro. Assim que vi você pular da janela, não tive escolha a não ser segui-lo lá fora. Que golpe magnífico, irmão! Aquele relâmpago negro teria sido orgulho de muitos mestres de feitiçaria e de alguns dos meus pares. Os olhos de Aoi brilharam levemente ao luar. As bochechas do loiro coraram de vergonha. É inédito que alguém sem energia amaldiçoada consiga romper o limite e desferir um ataque tão poderoso. Os lábios do homem mais velho se contraíram. O feiticeiro de primeiro grau bateu palmas. Suponho que seja por isso que deixaram aquele pacote para você. Lentamente, o adolescente abriu o pacote, removendo a tampa da caixa. Os olhos de Naruto se arregalaram ao ver uma katana embainhada. O cabo era tão negro quanto a asa de um corvo, e a bainha, também negra, não tinha nenhuma inscrição. Ele esperava que, ao menos, o nome da arma estivesse gravado na lâmina, mas não estava. A katana era lisa, feita de aço cinza que se destacava contra o preto do cabo, da guarda e da bainha. Ela é ponto. Linda. Os olhos de Naruto brilharam ao ver o brilho da lâmina. Ele nunca havia possuído uma espada. Todas as armas que usara pertenceram a seu mestre ou parceiro. Cada ferramenta amaldiçoada, cada arma, já havia sido empunhada por outra pessoa. Esta espada parecia tão nova, como se ninguém jamais a tivesse usado. Veio com este bilhete. Aoi pegou um pequeno pedaço de papel, escrito à mão com tinta e uma bela caligrafia. Sanma. Parece ser o nome da espada. Não há mais nada escrito, nem mesmo o endereço de remetente. Aoi examinou a folha de papel, frente e verso. Era completamente branca, com apenas aquele nome escrito em tinta preta, impregnada nas fibras do papel. HMM. Naruto fechou os dedos em torno do cabo de Sanma e, quando sua mão se fechou completamente, sentiu a katana sugá-lo, absorvendo sua alma. Soltou a espada um segundo depois, deixando-a fincada no chão. O que foi isso?
Por alguns segundos, Zanma assumiu uma forma diferente, assemelhando-se a outra katana, mais antiga, com a lâmina levemente enferrujada e manchada de sangue. Não era a bela espada que ele vira inicialmente. Era mais antiga e desgastada do que ele esperava, reivindicando para si uma parte de sua alma. Engolindo em seco, Naruto estendeu a mão para a espada novamente, os olhos fixos na lâmina, esperando que algo emergisse dela. Fechou a mão uma segunda vez e, desta vez, não sentiu nada vindo da espada. Ela não tentou arrancar sua alma de seu corpo, nem o imbuiu com energia maligna ou algo do tipo. Simplesmente permitiu que ele a segurasse, como se lhe concedesse permissão. Pode ser uma arma amaldiçoada, mas nunca vi nada parecido, disse o aluno do terceiro ano, examinando a lâmina atentamente. O clã Zenin, por mais nefasto que fosse, era especialista em armas amaldiçoadas e todo tipo de objeto relacionado à feitiçaria. Maki provavelmente reconheceria a arma, mas ele não. Desculpe, irmão. Não vejo nada que indique que tipo de arma amaldiçoada é ou a quem pertenceu. Nem mesmo seu nome é conhecido. Poderíamos pedir a Maki-san ou Tsuki-san para descobrir algo. O herdeiro de Satoru Gojo talvez consiga ver quanta energia ela possui, porque sinto tristeza, pesar e um poder sombrio e avassalador como um poço. Mas não sou especialista. Teremos que esperar até voltarmos a Tóquio para descobrir sua origem. A maioria das ferramentas amaldiçoadas já pertencerá a alguém, seja um usuário ou seu criador. Alguém devia ter forjado a ferramenta para uso, dando-lhe uma função. Poucos feiticeiros sabiam quem possuía uma ferramenta amaldiçoada, e aqueles com maior conhecimento eram os infames Zenin, aqueles que deveriam estar mortos. Será que Naoya é o único Zenin que voltou à vida? Ou será que Kenjaku está usando mais feiticeiros como seus fantoches? Ele odiava o clã Zenin sem nunca tê-los conhecido. Não sabia nada sobre suas tradições, sua história ou a maioria de seus membros, mas sentia um profundo desprezo que residia em sua alma. E esse desprezo começou com a história de Mai, com o ataque de Naoya. Ele não conseguia acreditar que teria que mergulhar na história do Zenin para entender Zanma, sua nova espada, aquela que substituíra todas as ferramentas que seu mestre havia levado de volta. Talvez Toji saiba algo sobre essa arma. Ele é mais velho que Maki Mai e está com Zenin há mais tempo do que qualquer pessoa que eu conheça. Se ele não souber nada sobre a espada, então não sei a quem mais recorrer, porque não pretendo falar com os mortos. Um arrepio percorreu sua espinha. Naruto embainhou Zanma com um clique suave que indicava que estava completamente guardada, sem deixar um único fragmento de aço. Ele tinha que admitir que era uma espada linda. Antiga, sim, mas linda mesmo assim, e ele deveria agradecer a quem a forjou por tê-la colocado em suas mãos. Ou talvez fosse o destino. Às vezes, a sorte parecia sorrir para ele, pelo menos um pouco. Bem, não me importo de esperar. Mas não vou deixá-la no quarto. O garoto havia se decidido. Quem quer que lhe tivesse dado aquela katana queria que ele a empunhasse. Ele não a deixaria de lado depois de tê-la recebido segundos antes. Vou levá-la comigo na excursão de amanhã e durante o resto da nossa estadia em Kyoto. Acho que pode ser útil. Aoi não tinha certeza se devia aceitar aquilo como verdade ou não. Aquela espada tinha sido entregue a eles de uma forma estranha, como se soubessem que Naruto estava na cidade. Isso só podia significar que o estavam observando, que sabiam onde ele estava o tempo todo. Poderia ter sido a sociedade de feiticeiros. Aoi duvidava, mas era uma possibilidade bem real. A sociedade de feiticeiros, governada por Kenjaku, tinha um senso de humor peculiar. Não seria a primeira vez que um feiticeiro era morto por uma arma amaldiçoada, eliminando assim um potencial inimigo futuro para Kenjaku. Deixo isso com você, irmão. Não tenho muita fé nessa espada, mas se você a enxergar com bons olhos, confiarei em suas palavras e em suas decisões. Graças às memórias de Itadori, Naruto sentiu a conexão que Aoi e o garoto de cabelos rosados compartilhavam, a mesma conexão que o aluno do terceiro ano tanto almejava, sendo um migrante de seu irmão não consanguíneo. Embora, se perguntado, fosse estranho sentir coisas que pertenciam a outra pessoa.
Assumir riscos agora é uma das melhores coisas que podemos fazer, Aoi. Sukuna e Kinjaku comandam a sociedade dos feiticeiros, e precisamos de toda a força que pudermos reunir para derrotá-los. Não podemos fazer isso sozinhos, e não somos numerosos o suficiente para uma guerra de desgaste. Perderemos se continuarmos a persegui-los. Os olhos do aprendiz brilharam levemente, seu tom azul se intensificando por alguns segundos, como se uma lanterna tivesse iluminado diretamente o rosto do adolescente. Após esses poucos segundos, Naruto piscou e olhou novamente para Zama, que estava encostado no parapeito da janela, completamente inofensivo. E é isso que assumir riscos como este significa para mim. As armas amaldiçoadas não eram chamadas assim por serem as melhores, mas sim por serem amaldiçoadas, imbuídas de energia amaldiçoada e uma maldição que poderia exigir algo do usuário. Naruto sabia que aceitar uma arma desconhecida era como jogar uma moeda para o alto, com uma enorme chance de errar e acabar morto. Mas também havia a chance de acertar. E se esta última fosse verdadeira, Naruto sempre correria o risco. Ele preferia correr o risco e potencialmente alcançar a vitória, em vez de simplesmente se render. Isso não estava em sua natureza. Pronto para uma excursão. A gente não dormiu muito, mas tudo bem, mano. Vamos visitar alguns dos melhores templos de Kyoto. Capítulo 46. Kyoto era cercada por belas florestas, com árvores altas e densas e pequenos bosques de bambu circundando os diversos templos e algumas casas da cidade, conferindo-lhe um ar muito mais antigo e místico para os turistas. Eles tiravam fotos e admiravam a vegetação enquanto passavam pelos grandes portões Torien que adornavam as escadarias que levavam a alguns dos templos da cidade. Alguns turistas chegaram a jurar que se sentiam observados enquanto caminhavam sob eles, e alguns até viram a vegetação se mover com o canto do olho, com alguma figura escura se deslocando entre os galhos. Kyoto era uma cidade imersa em misticismo, profundamente conectada ao mundo dos yokai e à mitologia japonesa em geral. Espíritos e feiticeiros eram vistos com muito mais frequência em Kyoto do que em qualquer outro lugar do país. Embora o próprio Japão apresentasse um alto número de avistamentos paranormais entre sua população mais jovem, colocando o país no topo de qualquer ranking de atividade paranormal. É claro que o Japão não era apenas lar de espíritos. Lendas como a do Kyubi no Yoko, o lendário Yamata no Orochi e inúmeros outros monstros, que as pessoas viam com cada vez menos frequência ao longo dos anos, ainda eram relatadas por moradores de Kyoto e até mesmo por turistas atualmente. Como feiticeiros, tanto Naruto quanto Aoi acreditavam em qualquer ser paranormal ou mitológico que pudesse estar vivendo em Kyoto, fossem espíritos ou tivessem forma corpórea, e que pudessem buscar vingança contra eles. Mas eles eram feiticeiros que haviam lutado contra maldições, feiticeiros corruptos e aliados do Rei das Maldições, que ainda vivia no corpo de Megumi, provavelmente vagando pelo mundo em busca de aliados ou reconstruindo seu exército de maldições, trazendo-os de volta dos mortos, como fizera com todos aqueles que o seguiam. Os humanos fazem planos, e deuses e demônios os desfazem à vontade. Os dois adolescentes pararam atrás de Kazumi, que estava à frente deles, com um guia turístico para visitar Kyoto e os lugares mais importantes da cidade. Azazel os havia alertado sobre os potenciais problemas que poderiam surgir. Mas esses problemas estavam mais intimamente ligados a Issei e seu grupo, que eram demônios e não eram bem vistos pelos yokai, que não queriam uma guerra. Porque Sona estava certa quando mencionou que nenhum dos lados queria ou estava pronto para uma guerra. Pelo menos, não ainda, o que era um alívio. Talvez eu não sinta a energia amaldiçoada, mas Kyoto tem uma pressão que eu não senti em Koyo. Há presenças fortes que eram constantes por toda a cidade. Kyoto estava envolta por uma pressão palpável. Não era uma barreira propriamente dita, mas era algo definitivamente presente, algo que ele podia sentir nos ombros. Naruto tentara conversar com Aoi e Kazumi sobre isso, mas ambas estavam na mesma situação, sentindo uma pressão estranha, embora não totalmente perturbadora, nos ombros. Elas até sentiam como se estivessem sendo observadas. Seriam espíritos nos observando?
Ou talvez algum yokai curioso esperando que cometamos um erro. Foi lá que treinei com o Taimi Sensei uma vez. A voz suave de Kazumi o trouxe de volta à realidade, e Naruto olhou para onde o dedo branco da feiticeira apontava. A área a qual ela se referia, e apontava com certo orgulho, era uma vasta área arborizada, com uma pequena clareira entre as árvores que mal comportava 4 pessoas e provavelmente era o local perfeito para uma sessão de treinamento para 2 pessoas. Essa área não foi muito danificada, provavelmente devido aos anos em que ninguém a utilizou para treinamento. Árvores mais jovens substituíram as danificadas e preencheram as lacunas com um verde mais intenso e menos desbotado, muito mais claro do que o restante das árvores ao redor da clareira. Ao olhar para Kazumi, ele notou um lampejo de emoção em seus olhos, provavelmente devido a alguma lembrança que lhe passou pela mente no instante em que seus olhos se fixaram no ponto que seu dedo apontava. Sua voz até parecia um pouco mais suave do que antes, talvez ocultando seus sentimentos mais profundos. Kyoto não sofreu tantos danos quanto Tóquio, mas não saiu ilesa, se me permite dizer. Aoi também estava um pouco sentimental, embora seu rosto não demonstrasse muita emoção, exceto por um leve brilho em seus olhos escuros. Enfim, isso é assunto para outra hora. Com esta oportunidade, temos que viver a vida novamente, irmão. Naruto não respondeu a Aoi, e Kazumi nem parecia estar ouvindo sua amiga e companheira de equipe. Seus olhos ainda brilhavam, fixos no local onde havia treinado com seu mestre. Um momento que parecia, e era, distante, pelo menos para as crianças de Kyoto. Como não havia vivido aquela época, Naruto não tinha como entender o que Kazumi estava sentindo ou o que Aoi poderia estar sentindo. Aquela sensação de estar sendo observado, ele coçou a nuca, franzindo testa, sentindo-se inquieto. A primeira vez que se sentira assim fora quando conhecera a irmã gêmea de Maki brigara com Naoya, Ozanin que se tornara uma maldição por não ter sido exorcizado. Seria outro espírito observando-o? Naruto olhou ao redor, para as copas das árvores e para o topo dos bambuzais, mas seus olhos não detectaram nenhum movimento incomum, nenhuma folha caindo no chão, nem mesmo um mais leve farfalhar que geralmente ocorria quando algo se movia pela vegetação. Não havia sequer um chilrear de pássaros ou som fraco do vento. Tudo estava silencioso, silencioso demais. Imagino que o resto das crianças tenha ido para outro lugar. Aoi quebrou o silêncio, sorrindo. É hora de irmos conhecer a cidade e não tanto o templo. Os templos são lindos, reclamou Kazumi, lançando um olhar fulminante para Aoi, que apenas sorriu radiante. Conseguimos ver todos. Fiz um tour com o diretor enquanto ele prestava suas homenagens em cada templo, fossem eles dedicados a uma única divindade ou a várias. É melhor ir a um restaurante. Templos primeiro. Não temos tempo para as duas coisas. Naruto interrompeu, sorrindo nervosamente. Acho que podemos visitar os templos e depois comer em um restaurante. Temos alguns dias antes de voltarmos para Tóquio. Pelo menos, podemos aproveitar um tempo em paz, não é? Aoi e Kazumi encararam Naruto diretamente, com uma expressão um pouco mais intensa do que o esperado. Ambas esperavam fazer o que queriam, e não o que a outra queria, embora isso pudesse mudar, com cada uma dando espaço à outra. No entanto, a julgar por suas expressões, Naruto não tinha certeza se alguma delas estava disposta a ceder seu espaço pessoal para a atividade da outra. Ou poderíamos passar um dia em restaurantes e outro em templos, acrescentou, como o último recurso. As férias deles em Kyoto durariam 10 dias, então teriam 9 dias inteiros, sem contar os dias de chegada e partida, para passear, o que lhes permitiria visitar restaurantes e templos por toda a cidade, embora Naruto não tivesse dúvidas de que Aoi e Kazumi já os conheciam por terem morado em Kyoto por alguns anos. Em 10 dias podemos fazer muita coisa, incluindo comer e visitar templos. Visitar os templos de Kyoto era uma das muitas atividades disponíveis na cidade, mas era uma das poucas experiências essenciais para os turistas realmente a compreenderem. Cada templo em Kyoto, fosse budista, shintoísta ou de outra denominação, foi construído em um estilo distinto, quase único, com ornamentos diferentes, que tornavam cada um especial.
Os construtores se esforçaram para garantir que não houvesse dois templos iguais, mas que exibissem sua beleza aos olhos curiosos dos turistas. Aproximadamente 2.000 edifícios religiosos, 1.600 templos budistas e 400 santuários shintoístas foram construídos ao longo de quase 13 séculos. Então o número de templos pode ter sido ainda maior, provavelmente aumentando quando Kyoto se tornou a capital do país, transformando-a em uma cidade repleta de estrangeiros. As pessoas, fossem elas simples visitantes de outras partes do país ou estrangeiros no verdadeiro sentido da palavra, vinham a Kyoto pelos inúmeros templos, pelas histórias místicas que ecoavam pelas ruas da cidade e porque Kyoto era conhecida como uma das cidades mais importantes do Japão, juntamente com Tóquio. Aliás, Kyoto e Tóquio podiam ser consideradas cidades rivais, sendo a mais conhecida pelos estrangeiros que viajavam ao Japão. Portanto, não foi surpresa que Kazumi quisesse visitar os templos. Mas havia mais de 10, e vê-los todos em 10 dias talvez não fosse suficiente, pois provavelmente teriam que enfrentar filas em alguns deles, perdendo preciosos minutos que não recuperariam. Mas, embora visitar templos parecesse uma atividade demorada, visitar os restaurantes de Kyoto também não era algo que pudessem fazer em apenas algumas horas. Na verdade, poderia haver mais restaurantes e barracas de comida do que templos na cidade, o que aumentaria o tempo que teriam que se dedicar à sua expedição culinária. As duas atividades consumiam uma quantidade enorme de tempo, a menos que as combinassem, e mesmo que não o fizessem, Naruto duvidava que conseguiriam visitar os 2.000 templos e a enorme quantidade de restaurantes espalhados pela cidade, alguns mais escondidos do que outros. O que o irmão disse faz sentido. Se não coordenarmos nossas atividades, não conseguiremos mostrar a cidade ao nosso jovem companheiro. Isso seria pior do que não completar nosso roteiro. Certo, Kazumi Miva respirou fundo, aceitando a ideia de visitar restaurantes diferentes, mas recusando a visita a todos os templos que havia planejado. Primeiro, visitaremos alguns templos e depois almoçaremos à 1 da tarde. À tarde, podemos continuar visitando templos e jantar em um restaurante diferente. Essa é uma boa ideia. O que você acha, meu irmão? Só vou dizer que vocês finalmente chegaram a um acordo. Finalmente, os dois feiticeiros tomaram uma decisão, concordando que o plano de Naruto, comer e visitar templos, era o melhor, pois dessa forma eles poderiam explorar os arredores de Kyoto e a cidade ao mesmo tempo em que precisavam ir aos diferentes restaurantes que Aoi havia planejado, o que os ajudaria depois de caminharem vários quilômetros guiados por Kazumi, que havia mostrado um mapa com a localização de todos os templos interessantes. Pelo menos será um dia normal de estudante. Quando os três adolescentes saíram do pequeno templo e desceram as escadas, olhos avermelhados apareceram no topo das árvores, brilhando intensamente, com um certo tom zombeteiro. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.